E talvez aqui seja um primeiro momento, viu, William, de uma reflexão voltada para essas duas áreas. Como é que é a psicanálise, ou na tua perspectiva filosófica, ou de uma filosofia da psicanálise, como você tem feito no seu doutorado, como é que nós podemos entender esses contextos nesse momento? Pandemia de um lado, negacionismo de outro, falta de cientificidade que você aponta nesse não lugar da psicanálise, e aí a gente tem controvérsias e tem contraposições a isso, mas não cientificidade em políticas públicas. Olha o contexto que nós estamos vivendo, como é que nós podemos encontrar, se não a salvação, a solução dos problemas, ao menos um sentido. De que maneira a filosofia e a psicanálise pode nos auxiliar nessa perspectiva momentânea, hein? Bem, só me salta a escuta quando você fala sentido, é uma problemática interessante, tá? Porque a gente, na verdade, não vai trabalhar com a entrega de sentido. E às vezes o que faz, o que adoece o sujeito não é a ausência de sentido, é o excesso dele. Olha só. Inclusive, né? Ou seja, como tem que ser, o que tem que ser, como deve ser feliz, como deve ser salvo, como deve ser um cidadão de bem. Isso é um excesso, né? O que se espera, o que tem depois, né? Depois da morte, salvação. É um excesso de sentido que causa, né, esse mal-estar. Então, a gente vai trabalhar justamente não com a entrega de sentido, não com a produção. Não é que não exista sentido, mas a gente coloca uma singularidade disso, né? E a aproximação, né, desses dois campos, eu sempre ouvi muitas resistências, né, quanto a essa ideia. Sim, a psicanálise não é uma filosofia, né, mas ela se ocupa disso, ela se ocupa de responder problemas filosóficos, inclusive. O inconsciente é um problema filosófico antes de ser um problema psicanalítico, por exemplo. Né? O sujeito, o que é o sujeito, né? O que é humano, was ist der Mensch, né? Kantiano, isso já é um problema filosófico antes de ser um problema psicanalítico. E a psicanálise, eu acho que muitos colegas não gostam muito de ser lembrados disso, mas ela não é um produto ex nihilo, ela não vem do nada. Né? Não é uma... Opa! Bem, tem muita leitura filosófica por parte de Freud, por parte de Lacan. Lacan cita muito, né, vários autores, Freud nem tanto, né, mas se utiliza desses problemas e dessas questões. Então, acho que não é uma coisa, isso é muito importante, porque uma coisa é a clínica, outra coisa é a pesquisa. E eu estou falando aqui enquanto pesquisador também, né? Sim. E aquele que responde problemas. E, bem, tu já introduziu, nós temos um problema muito palpável, um real que nos atravessa, que nos nesse atropela. Momento, né? Isso. Que é um caminhão que atropelou a sociedade, depois deu ré, depois foi para frente de novo. e que é a pandemia, né? Puxa, e aí, essa pandemia. E olha que interessante, você citou negacionismo, você citou angústia, acho que são vários elementos que a gente pode trazer, e que levam muito, de forma muito interessante, como a gente responde a isso. Né? Um fato, há um evento que nos atravessa que se chama pandemia. O que a gente faz com isso? Né? E olha como os discursos, né? Vamos tentar fazer um exercício, né? Relembrar aí do ano passado, no início da pandemia, né? Quais eram os discursos que começaram a surgir, né? Quais os discursos negacionistas, né, começaram a surgir, né? Negacionistas e conspiracionistas, né? Sim. Em si, né? Que atribuem sentido, que dão sentido. Ou seja, o que é a pandemia? É um novo? É por angústia? Não sei. O que a ciência dizia, Djalma? Nós estamos ainda anotando a placa do caminhão que nos atropelou. A gente não sabe o que está fazendo. Não tem a mínima... Até hoje, não, gente. Até hoje a gente está mapeando, né, o que faz, as variantes, os sintomas, etc. É um discurso de angústia. O discurso da ciência é um discurso que nos coloca na posição de angústia. Ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo, mas preste atenção. O discurso de afirmação dessa angústia
ou melhor, de afirmação desse desamparo, ou seja, não tem nenhuma salvação, Floreio, não tem alguém não tem que está falando. É um discurso de emancipação. Sim. Nós vamos ter que fazer algo com isso. A gente vai ter que dar conta disso. Não tem ninguém que faça. Em contrapartida, começaram a surgir discursos de negação desse desamparo. O que pressupõe esses discursos negacionistas e conspiracionistas? Isso não existe, isso é jogo da mídia, isso é coisa... uma gripezinha. É uma gripezinha, né? Quantos líderes religiosos ganharam dinheiro? Venha para a nossa igreja que aqui não tem, compre essa água benta que não tem, aqui não entra vírus. Os discursos conspiracionistas, né? Os chineses, os americanos... O que isso reverberava, né, na psique do indivíduo? Se não, né, um assinte, né, uma provocação do ódio, da raiva, mas que entregava sentido, ou seja, não tem angústia ali. Claro, tem raiva, tem ódio, tem medo, mas não tem angústia, né? Ou seja, eu sei o que está acontecendo. E olha como que isso foi pegando. Em contrapartida, o discurso da ciência, um discurso de afirmação do desamparo, é o discurso de angústia, né? E olha que interessante, discurso, isso a gente precisa lembrar, discurso científico é discurso de quem faz ciência, de quem faz pesquisa. Tem muito profissional da psicologia, da medicina, inclusive, que não está no discurso da ciência. Ou seja, médico não é um cientista, tá? Médico é quem faz medicina. Exato, ciência é aquele que faz pesquisas em cima, com métodos, etc. Ou seja, ou afirma a angústia e produz algo, se emancipa, ou nega esse desamparo e se coloca numa posição de servidão do outro. Se tem algo ali, olha como que é fácil, né, pensar esse processo alienatório. Mas veja, e acho que aqui tem um ponto importante, William, quando você fala de emancipação, né, e resgatando o bom e velho Kant, né, o cara que nos angustia também por nos colocar em xeque e colocar um Aufklärung, né, was ist der Mensch, né, o que é esse homem, como é que nós nos esclarecemos ou nos emancipamos, né, e aqui é importante para resgatar esse conceito de emancipação, para mostrar o seguinte, não há outro jeito. O Kant ele usa a famosa metáfora do lenho retorcido, e o lenho retorcido demonstra como historicamente aquele lenho para se tornar um lenho, né, essa madeira retorcida, ela percorre caminhos, ela se envolve, ela se adapta, em busca da luz ela vai se transformando e se modelando constantemente. Emancipar-se é um pouco isso, né? E quando você coloca essa posição de que a pandemia foi literalmente um caminhão, da qual nós malemar conseguimos anotar a placa, literalmente, e nos jogou, e agora o que a gente faz? Agora é a hora de você se retorcer o que você precisar retorcer para você chegar. Só que acho que aqui está a grande sacada, pelo menos que fica de legado de tudo isso, para mim, né? Não dá para agir de maneira desonesta. É angustiante, é preciso, me parece, abraçar essa angústia no sentido de dizer o seguinte, é nós que temos que resolver, então é nós que vamos ter que dar essa solução. E claro, se vira nos 30, literalmente faz o que tiver que fazer, e aí o problema maior que nós encontramos aqui é a desinformação, é o cruzamento de informações equivocadas intencionalmente, para poder desinformar. E aí é uma questão que passa essencialmente pela nossa perspectiva política do momento, né?